No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e a luz foi feita. A Terra realmente é um planeta magnífico, o mais belo do sistema solar. Um lugar extraordinário e o único capaz de suportar vida. E possui dezenas de milhares de anos, com cerca de 7 bilhões de habitantes. E se eu dissesse para você que a Terra que nós conhecemos não é a Terra original? E que em uma época imemorial, o nosso planeta foi destruído por um grande juízo de Deus, por um grande dilúvio, mas não o dilúvio de Noé. E se eu dissesse ainda a você que eu posso provar isso biblicamente? Esta é a teoria da lacuna, ou teoria do intervalo, e é tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou o professor Paulo Cristiano e você está no canal Defensores. Teoria da lacuna. A ideia foi primeiramente atribuída ao teólogo escocês Arthur Chammer no século XIX e no século XX ela ficou famosa com a Bíblia de Scofield. Aqui no Brasil, ela foi largamente disseminada através do livro O Plano Divino através do Século, do assembleiano Lawrence Olson. Mas a teoria da lacuna ela tem uma história bem antiga, desde Orígenes, passando pela Idade Média, e até hoje, entre os apologistas, há quem defenda a teoria da lacuna. Por exemplo, o grande apologista Gleason Archer é um dos defensores dessa teoria. Ela ficou famosa também através da defesa acadêmica de Arthur Castin, com o livro Sem Forma e Vazia, um estudo de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Devo confessar a você que não é um tema tão fácil, ele é bem complexo. Complexo porque nós não podemos enquadrar na categoria de hereges esses irmãos que defendem a teoria da lacuna. Muitos deles são realmente crentes fiéis que querem defender a veracidade do livro de Gênesis. Por um outro lado, a teoria da lacuna parece que não tem sustentação bíblica, mas ela é complexa porque ela não envolve apenas temas teológicos. Os principais problemas da teoria da lacuna e os principais conflitos têm a ver com a gramática da língua hebraica. E também, dentro da própria teoria, há uma diversidade de modelos. O que prega a teoria da lacuna? Os teólogos da lacuna acreditam que o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis descreve uma terra paradisíaca, imemorial, feita há milhões e milhões de anos atrás. Nessa terra habitava Satanás, que era o regente desta terra, os anjos e alguns seres humanos, que não foram criados à imagem de Deus. Por causa da rebelião de Satanás, essa terra veio a estar sob o juízo de Deus. Ela foi destruída por Deus através de um grande dilúvio, o que alguns chamam de o dilúvio de Satanás. Daí, o versículo 2 falar que ela era sem forma e vazia. Então, através desse juízo, Deus trouxe o caos e o esvaziamento desta terra. As camadas geológicas são justificadas através dessa teoria, apontando que esses hominídeos que são descobertos, esses fósseis de hominídeos que são descobertos hoje, na verdade são seres pré-adâmicos. Também eles acreditam que a partir do verso 3, a Terra foi recriada por Deus em 6 dias literais. Como eu disse a você, os principais argumentos dos teóricos da lacuna têm a ver com a gramática hebraica. Por exemplo, eles fazem uma diferenciação entre a terra original e a terra do versículo 3 em diante. Na terra original, que seria a terra do versículo 1, eles dizem que Deus usou uma palavra peculiar para a criação, que é bara no hebraico. Enquanto, a partir do verso 3, quando Deus vai criar em 6 dias, ele usou uma outra palavra, que é a palavra asa, que significa fazer. Então a terra original foi criada, enquanto que a terra remodelada ou feita de materiais pré-existentes foi apenas feita por Deus. Tá? Nós vamos ver se isso realmente tem base bíblica ou mesmo na língua hebraica. Há uma outra palavra, também um outro verbo no hebraico, que eles fazem questão de distinguir, que é o verbo hayeta, que é era.
No versículo 2 da sua Bíblia está escrito: "E a terra era sem forma e vazia." Eles acreditam que este verbo pode ser traduzido como tornou-se, para justificar a destruição de Deus numa suposta terra original. Então eles traduzem: "No princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se caótica ou sem forma e vazia." Também eles utilizam Isaías 45:18, onde Deus diz que criou a terra, mas não criou-a para que fosse vazia, e sim para que ela fosse habitada. Eles observam que o mesmo verbo ali, tohu, é o que aparece lá em Gênesis. Então eles fazem um link, a respeito deste versículo com Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. E dizem que Deus não criou a terra original para que fosse vazia, mas ela estava vazia a partir do verso 2. Então, a única explicação plausível é que essa terra, na verdade, originalmente ela foi preenchida por seres humanos e seres celestiais, mas depois de um cataclismo ela veio a ser destruída e aí veio a ser repovoada novamente. Como eu disse, eles também acreditam numa raça pré-adâmica que supostamente existiu antes dessa terra que nós estamos habitando. Nessa terra original onde Satanás e os seus anjos habitavam também seres humanos. Alguns teóricos acreditam que estes seres humanos pré-adâmicos não tinham almas e não foram feitos à imagem de Deus, assim como Adão foi feito. Por que nós devemos rejeitar a teoria da lacuna? Primeiro, essa teoria precisa ser vista nas entrelinhas do texto bíblico. Ela não ressalta de um texto bíblico objetivo e claro nas Escrituras. Eles precisam, então, verificar essa teoria através de lacunas, nas entrelinhas do que o texto está dizendo, e não retirá-lo do texto explícito que está aí posto para nós. Ou seja, isso é uma exegese, ou seja, eles estão introduzindo ideias dentro do texto, forçando o texto a dizer o que o texto não diz, e não retirando do texto uma interpretação natural. Também, os teóricos da lacuna, eles se esquecem que os judeus eles tinham expressões para falar sobre lacuna. Por exemplo, a expressão depois disso ou depois destas coisas. Essas duas expressões que você encontrará na sua Bíblia, ela fala de intervalos de tempo que os judeus utilizavam para falar sobre um lapso, ou seja, uma lacuna de tempo. No caso de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nós não encontramos essa expressão. Então, por isso, nós rejeitamos essa teoria como não bíblica. Também, todas as nossas Bíblias, nenhuma delas traduzem o texto como "e a terra tornou-se sem forma e vazia". E por que não? Porque os biblistas sabem muito bem que, dependendo do contexto, nós podemos até traduzir como tornou-se, o verbo raieta, mas dependendo do contexto, você tem que traduzir como era. E ali o contexto de Gênesis fala que a mesma terra do versículo 3 em diante é a terra do versículo 1. Ou seja, no versículo 1, o que Deus está fazendo? Deus está dando uma introdução, é um panorama da criação do universo, céus e terra. Então, a partir do verso 2, essa terra estava sem forma e vazia e Deus então começa a criar essa terra para os seres humanos, porque a criação do homem é o clímax de toda a criação de Deus. Também nenhum dos grandes sistemas interpretativos sobre a criação concordam com os teóricos da lacuna. Por exemplo, as teorias da Terra Jovem, da Terra Antiga, do design inteligente ou mesmo os evolucionistas teístas. Nenhum deles acreditam na teoria da lacuna. Bom, e quanto à justificativa em relação aos verbos bara e asa, criar e fazer? Será que tem base bíblica para distinguir uma terra original onde Deus usou bara e uma terra recriada, reformada, onde Deus supostamente usaria a palavra asa? Claro que não. Na sua própria Bíblia em português, você pode perceber que Deus toma como sinônimo, ou seja, de modo intercambiável, tanto um verbo quanto outro. Dê uma olhadinha, por exemplo, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Ali Deus fala sobre a criação do homem, mas ele fala que criou o homem e ao mesmo tempo fala que Deus fez o homem. Então, usando de modo intercambiável os dois verbos. Por exemplo, Salmo 148, do versículo 1 ao versículo 5,
o salmista descreve a criação dos anjos e a criação do universo. E ali ele utiliza o verbo hebraico bara. No entanto, quando Neemias vai falar sobre essa mesma criação, tanto do universo quanto dos anjos, ele utiliza a palavra asa, o verbo asa, e não mais o verbo bara, para a mesma criação dos anjos e para a mesma criação da terra. Então nós temos Neemias 9:6 usando asa, enquanto que Salmos 148, do verso 1 ao verso 5, está usando a palavra bara. São usados de modo intercambiável. Agora, Gênesis capítulo 2, versículo 4. Na mesma sentença, Deus usa para a criação dos céus e da terra, tanto bara quanto asa. Vamos acompanhar? Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, ou seja, o verbo bara está sendo usado aqui. No dia em que o Senhor Deus fez, aqui o verbo é asa, fez o quê? A terra e os céus, ou seja, os mesmos elementos, céus e terra, do versículo 1, são usados tanto o verbo bara quanto o verbo asa. Então eles não têm justificativa para distinguir entre um verbo sendo usado numa terra original e o outro verbo sendo usado numa suposta terra reformada. E quanto ao verbo raieta? O verbo raieta, que é o era, né, das nossas Bíblias em português, dependendo do contexto, de fato ele pode ser traduzido por tornou-se. Mas isso depende do contexto. Como eu já disse, no contexto do versículo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2, nós não temos nenhuma justificativa para transformar era em tornou-se, tá? Tanto a terra do verso 1 quanto a terra do verso 3 são a mesma terra. Uma mostra uma introdução, Deus criando tudo, e depois mostra como que Deus fez esta criação. A teoria da lacuna também é extra e antibíblica, porque ela coloca a rebelião de Satanás aqui nessa terra. Para isso eles utilizam Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Mas tanto Isaías quanto Ezequiel não fala que Satanás reinava e habitava nessa terra. A Bíblia nos diz que Satanás se rebelou contra Deus nos céus, no céu de Deus, e não aqui na terra, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 12. Rejeitamos também a teoria da lacuna, porque Isaías 45, versículo 18, que é um versículo chave, onde eles se apegam para falar que a terra original foi destruída por um grande dilúvio, e aí então Deus reconstruiu de modo paulatino durante 6 dias uma nova terra através de materiais pré-existentes, não tem justificativa dentro do contexto. O contexto de Isaías está falando sobre a terra de Israel. Então Deus, ao falar com o profeta, ele utiliza os versículos de Gênesis para falar que, como Deus criou a terra não para que fosse vazia, mas sim para que fosse habitada por seres humanos, Deus então está dando a terra ali do contexto em Israel, na Palestina, para os filhos de Israel. Só isso. Ali não prova nenhuma teoria da lacuna. Uma outra questão também do porquê nós rejeitamos essa teoria tem a ver com o suposto dilúvio de Satanás. Todas as vezes que a Bíblia menciona o dilúvio, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é para falar sobre o dilúvio de Noé e nunca sobre um suposto dilúvio de Satanás, que é uma peça-chave na teoria da lacuna. Então nós rejeitamos essa teoria porque ela não tem base bíblica, não tem base na ciência e não tem base na língua hebraica. Muito bem, chegamos a mais um final de vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você concordou ou não concordou, se você concorda ou não com a teoria da lacuna, deixe aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Também deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Eu também já fui adepto da teoria da lacuna, mas estudando melhor a Bíblia Sagrada e a teologia, eu vi a descobrir que existem muitas lacunas dentro dessa teoria, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.